Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Balaio de Protocol. Hoje a gente vai mergulhar no mundo das estruturas de dados na programação. Você já ouviu falar disso? Tipo, organização mágica por trás dos computadores. E para nos guiar nessa aventura tecnológica, a gente tem aqui o professor Paulo, mestre em desvendar códigos e algoritmos. Olá, Vitória. Olá a todos. É um prazer estar aqui no Balaio de Protocol para desmistificar esse tema, que apesar de parecer complicado, está presente em tudo que a gente faz com tecnologia. Professor, me explica uma coisa. A gente vive conectada, rolando feed nas redes sociais, fazendo compras online, usando apps. Como essas estruturas de dados se encaixam nesse mundo digital? Vitória, pense numa biblioteca gigante, com milhões de livros. Se não houvesse um sistema de organização, prateleiras, categorias, seria impossível encontrar o que você procura, né? A verdade. As estruturas de dados são como essa organização, mas para os computadores. Elas permitem que os dados, que são como os livros, sejam armazenados, processados e acessados de forma rápida e eficiente. Então, toda vez que eu posto uma foto, curto um vídeo ou mando mensagem, as estruturas de dados estão trabalhando nos bastidores para que tudo funcione direitinho. Exatamente. As estruturas de dados são a base para tudo o que acontece no mundo digital, desde um simples aplicativo de lista de tarefas até complexos sistemas de inteligência artificial. E para entender como essa mágica acontece, a gente precisa entender os tipos de dados e como eles são organizados. Aí que fica interessante. Professor, que tipos de dados existem? É como se fosse uma receita de bolo com ingredientes diferentes. Perfeito, Vitória. Você acertou em cheio. Imagine que você quer fazer um bolo. Você tem ingredientes como farinha, açúcar, ovos, leite, cada um com suas características, né? Uhum. No mundo dos dados, também temos ingredientes diferentes, como números, letras, datas, imagens, sons, e a forma como a gente combina e organiza esses ingredientes. É o que define estrutura de dados. Então, é como se a gente tivesse uma caixa de ferramentas com diferentes tipos de dados. E a estrutura de dados define como vamos usar essas ferramentas para construir algo maior. Isso mesmo. E assim, como um bom pedreiro, escolhe a ferramenta certa para cada etapa da construção. Os programadores escolhem a estrutura de dados mais adequada para cada tipo de problema que querem resolver. Professor, comecei a entender melhor essa lógica. Mas me fala uma coisa, tem algum jeito de classificar essas estruturas? Para ficar mais fácil de entender. Claro, uma forma simples de classificar as estruturas de dados é em duas categorias: heterogêneas e homogêneas. As heterogêneas são como um mix de ingredientes diferentes. Por exemplo, pense numa ficha de cadastro, com nome, idade, endereço, profissão. Cada informação é um tipo de dado diferente, certo? Entendi. É como a ficha de cadastro do paciente no consultório médico? Com o nome, dados de nascimento, sintomas. Perfeito. Já as estruturas homogêneas são como um bolo feito com apenas um ingrediente principal. Pense numa lista com as idades de todos os alunos de uma turma, todos os dados são do mesmo tipo, números. Então, se eu quiser guardar uma lista de compras no meu aplicativo, posso usar uma estrutura homogênea para armazenar os itens, já que todos são palavras, né? Exatamente. E dentro dessas categorias existem diversas estruturas de dados, cada uma com suas características e aplicações. Vamos explorar algumas delas. Com certeza. Estou curiosa para saber quais são as ferramentas que os programadores usam para organizar essa montanha de dados que a gente gera todo dia. De volta ao balaio de protocolo, professor Paulo na área, pronto para continuar nossa expedição pelo mundo das estruturas de dados. Professor, na primeira parte a gente aprendeu sobre a importância das estruturas de dados para organizar as informações do mundo digital. E até fizemos uma analogia com uma biblioteca gigante, mas agora vamos desvendar os segredos por trás dessas estruturas. Com certeza, Vitória. Vamos começar com duas estruturas muito importantes: os vetores e as matrizes. Vetores e matriz. Esses nomes me lembram as aulas de matemática. E não é por acaso. Os vetores e as matrizes que a gente usa na programação têm muito em comum com os conceitos da matemática. Imagine um vetor como uma fileira de gavetas, todas do mesmo tamanho e organizadas em sequência. Cada gaveta pode guardar um tipo de dado, um número, uma letra, uma palavra. Então, um vetor é como uma lista organizada, tipo a lista de compras do supermercado. Exatamente. E a vantagem de usar um vetor é que você pode acessar qualquer elemento da lista diretamente, informando a posição da gaveta que você quer abrir. Por exemplo, se você quer saber qual é o terceiro item da sua lista de compras, você acessa o elemento na posição 2 do vetor. Lembrando que na programação a gente começa a contar do zero. Ah, entendi. E as matrizes, professor? Elas também são como listas. As matrizes são como uma evolução dos vetores. Imagine agora que você tem várias fileiras de gavetas, uma em cima da outra, formando um armário. Isso é uma matriz, um conjunto de vetores organizados em linhas e colunas. Então, a matriz é como uma tabela, tipo uma planilha do Excel. Perfeito. Cada célula da planilha corresponde a um elemento da matriz. E para acessar um elemento específico, você precisa informar a linha e a coluna. Professor, comecei a visualizar como essas estruturas funcionam.
Mas me fala uma coisa. Para que servem os vetores e as matrizes na prática? Onde eles são usados? Vitória, os vetores e as matrizes são como os tijolos na construção de um software. Eles estão presentes em praticamente tudo que a gente usa no mundo digital. Por exemplo, em jogos de computador. As posições dos personagens, os elementos do cenário, tudo isso é armazenado em vetores e matrizes. Então, quando eu jogo o meu game favorito, os vetores e as matrizes estão trabalhando nos bastidores para que tudo funcione direitinho. Exatamente. E não só em jogos, em softwares de edição de imagens, por exemplo. Cada pixel da imagem é armazenado em uma matriz. As operações de edição, como aplicar filtros, cortar a imagem, tudo isso é feito manipulando os elementos dessa matriz. Professor, cada vez que a gente se aprofunda nesse assunto, mais eu percebo a importância de dominar essas estruturas de dados. Mas confesso que ainda tenho muitas dúvidas. Fique tranquila, Vitória. Aprender sobre estruturas de dados é como montar um quebra-cabeça. No começo parece complicado, mas com a prática e o estudo, tudo vai se encaixando. E para te ajudar a entender melhor como os vetores e as matrizes são usados na prática, a gente vai explorar alguns exemplos de código na próxima parte do nosso programa. Que legal! Tô ansiosa para ver como essas estruturas se transformam em código e ganham vida no mundo digital. De volta ao Balaio de Protocolo para a última parte da nossa maratona tecnológica, pelo mundo das estruturas de dados. Eu confesso que hoje eu tô com aquele frio na barriga. De quem vai encarar uma montanha-russa? Na primeira parte a gente desvendou a importância das estruturas de dados. Na segunda, a gente mergulhou nos vetores e matrizes. E agora prepare-se para a aventura final. Os ponteiros. Ponteiros, Vitória. Chegou a hora de desvendar o mistério por trás dessa ferramenta, que é a chave para dominar a arte da programação. Parece coisa de filme de espionagem, né? Mas calma, vou te guiar por esse labirinto de códigos. E você vai ver como eles são mais poderosos do que imagina. Professor, na segunda parte você mencionou que os ponteiros são como endereços na memória do computador. Mas como eles se conectam com os vetores e as matrizes? Ótima pergunta, Vitória. Lembra da analogia das gavetas que a gente usou para explicar os vetores? Imagine agora que cada gaveta tem uma etiqueta com um endereço único. Esse endereço é o ponteiro. Ele indica exatamente onde a gaveta está localizada na memória do computador. Teu ponteiro não guarda o conteúdo da gaveta, mas sim o endereço dela. Tipo um GPS que te leva até o local exato. Exatamente, porque isso é tão importante. Imagine que você tem um armário gigante com milhares de gavetas, representando um vetor ou uma matriz. Em vez de procurar a gaveta que você precisa sequencialmente, o ponteiro te leva diretamente até ela, economizando tempo e recursos do computador. Nossa, professor. É como ter um mapa secreto para encontrar um tesouro escondido. Mas me explica uma coisa, como a gente usa os ponteiros na prática? Tem algum exemplo que a gente possa entender? Claro, vamos usar a linguagem C, que é muito utilizada para programar sistemas que precisam ser rápidos e eficientes. Imagine que você tem um vetor chamado idades, que guarda as idades de 5 pessoas. E você quer seja a idade da terceira pessoa da lista. Usando um ponteiro, você pode fazer assim. Professor, esse código parece um enigma. Me explica o que significa cada parte. Calma, Vitória. Vamos desvendá-lo juntos. A primeira linha declara um ponteiro chamado ponteiro, que aponta para o endereço do terceiro elemento do vetor idades. Perceba que a gente usa o símbolo NFOI para obter o endereço do elemento. Então, ponteiro guarda o endereço da idade da terceira pessoa, que está na posição 2 do vetor. Isso mesmo. E na segunda linha a gente usa o símbolo antes do ponteiro para acessar o valor armazenado nesse endereço, que é a idade da terceira pessoa. O comando printf exibe essa idade na tela. Professor, comecei a entender a lógica. É como se o ponteiro fosse a chave que abre a gaveta certa no armário da memória. Mas me diga, qual a vantagem de usar ponteiros em vez de acessar os elementos do vetor diretamente? Usando os índices. Em muitos casos, usar ponteiros pode tornar o código mais eficiente, principalmente quando a gente lida com grandes quantidades de dados. Imagina que você precisa passar um vetor gigante para uma função. Se você usar ponteiros, você só precisa passar o endereço do primeiro elemento, em vez de copiar todo o vetor, o que economiza memória e processamento. Nossa, professor, os ponteiros são realmente ferramentas poderosas, mas confesso que ainda me sinto um pouco perdida nesse labirinto de códigos. Qual o conselho que você daria para quem quer dominar essa arte? Vitória, a chave para dominar os ponteiros, assim como qualquer outro conceito na programação, é a prática. Quanto mais você codificar, testar, experimentar, mais natural se tornará o uso dos ponteiros. E lembre-se, errar faz parte do processo de aprendizado. Não tenha medo de tentar, de buscar soluções, de se desafiar. Professor, suas palavras são inspiradoras. Tenho certeza que os nossos ouvintes estão motivados a desvendar os mistérios dos ponteiros e dominar essa ferramenta poderosa da programação. O prazer foi meu, Vitória. E para quem quer continuar essa jornada pelo mundo da programação, lembre-se, o Balaio de Protocolo está sempre aqui para te guiar. E com essa mensagem inspiradora, chegamos ao final de mais um Balaio de Protocolo. Continue explorando, codificando e se aventurando pelo fascinante mundo da tecnologia. Até a próxima!